Boa tarde a todos, dando início à sessão do dia 7/4. Já dando início aqui com a solicitação das preferências. Então, primeira preferência aqui, o processo 176, é o processo número 10 da pauta. Campeonato Paulista A1. Doutora Mariana. Nobres auditores, boa tarde a todos, doutor procurador, defensores aqui presentes. Processo 176/2025, trata de recurso voluntário com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Red Bull Bragantino em fase de decisão proferida pela terceira comissão, que condenou por maioria de votos o senhor Marco Antônio Nassif Abichedid, presidente de honra da agremiação, a pena de 15 dias de suspensão por infração ao artigo 258-B do CBJD. Conforme consignado no relatório do diretor de jogo da partida, durante o jogo, antes do início do jogo realizado entre Santos e Red Bull Bragantino, válido pelo Campeonato Paulista A1, o senhor Marcos Chedi, sem o devido credenciamento, teria adentrado ao campo de jogo acompanhado de 2 de seus netos. Salienta-se que o fato ocorreu antes do início regular da partida. Diante de tais circunstâncias, a Procuradoria ofereceu denúncia em desfavor do senhor Marcos Chedi, imputando a infração prevista no artigo 258-B, e resignado, o Red Bull Bragantino interpôs o recurso voluntário, pleiteando a concessão de efeito suspensivo, bem como a absolvição do recorrente. No mérito, defende a inexistência de infração disciplinar na conduta imputada, uma vez que ele teria adentrado a área técnica por breves instantes, sem, contudo, configurar invasão de campo de jogo. Ademais, invoca a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para requerer a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para infração prevista no artigo 191. Foi concedido efeito suspensivo a parecer pelo improvimento do recurso ao relatório. Obrigado, doutora Mariana. Doutora defensora, por gentileza, boa tarde. Boa tarde a todos. Cumprimento a todos na pessoa da nobre relatora. Bom, esse caso, ele sai um pouco do que a gente vê geralmente aqui. Trata-se de um enquadramento de invasão de campo, o 258-B, e como pretendo fazer claro em minha sustentação, não se trata de forma alguma de uma invasão de campo nos termos que se pensa quando se tem um artigo tão grave assim sendo tratado aqui. Como bem relatado, se trata de um caso que ocorreu no jogo das quartas de finais entre o Santos e o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Paulista, e que no pré-jogo, o presidente de honra do Red Bull Bragantino, o senhor Chedi, ele entrou ali na beira do campo para cumprimentar, quando estava com seus 2 netos, o treinador do Red Bull, atualmente treinador do Santos, o senhor Pedro Caixinha. Como é de conhecimento geral, o Caixinha era treinador do Red Bull, foi durante quase 2 anos, foi, enfim, até um treinador muito bem cotado na agremiação. E o senhor Marcos Chedi sempre teve uma relação muito próxima com o Bragantino. Antes mesmo de se tornar Red Bull, ele sempre teve uma relação próxima na cidade, não só como político, mas dentro do clube. E não era diferente no Red Bull Bragantino. Enquanto o Caixinha era treinador, eles tinham uma relação ali junto com o Chedi, que é muito presente no clube, então todos os funcionários, todo mundo conhece o Chedi, tem muito carinho por ele, tanto é que é presidente de honra do clube, e foi concedida a ele uma credencial vermelha, que dá acesso a algumas áreas, de fato, do estádio, ainda que não ao campo. Então, quando ele estava ali tutorando seus netos, ele passou por ali e cumprimentou naturalmente o senhor Pedro Caixinha, que é uma pessoa que ele tem uma relação até mesmo de... ele é muito benquisto e vice-versa, eles têm uma relação de proximidade, inclusive familiar, né? Então, os netos do Chedi queriam cumprimentá-lo e assim foi feito, muito brevemente, antes do jogo, sem atrapalhar de forma alguma a partida. Tanto é que não há nenhum relato nesses termos, tanto em súmula pela arbitragem, quanto alguma reclamação do Santos Futebol Clube, foi de fato só reportado no relatório do jogo, que antes de começarem aquecimentos, qualquer coisa, eles foram lá, se encontraram e, de fato, só se cumprimentaram. Bom, como narrado, e como fica comprovado, até porque não há relatos disso em súmula,
aconteceu esse breve encontro, que de forma alguma, no entendimento do Red Bull Bragantino, pode ser enquadrado como invasão de campo. Até porque quando se pensa em invasão, no próprio cerne da palavra, se tem um ato de transpasse, uma coisa que se relaciona a balbúrdia. Então, será que a intenção do legislador, quando ele fez o CBJD, era, de fato, punir um ato tão simples quanto esse, que só reforça o respeito, a cordialidade, pilares positivos do esporte? Será que era essa a intenção do legislador, era punir esse caso? O Red Bull Bragantino, inclusive, interpôs esse recurso não só pela necessidade do senhor Marco Chedi na votação para a presidência da CBF, que aconteceu nos últimos dias, mas também como uma provocação aos nobres auditores, se realmente cumpre aos membros desse tribunal apenas aplicar a letra fria da lei. Então, se não vale o enquadramento de cada situação, em cada contexto fático, para, de fato, preservar a competição, então evitar que coisas que transtornem a partida ou que, enfim, infringam o código, elas possam ser replicadas, mas também ter um olhar mais carinhoso, considerando o contexto fático da situação. Então, dito tudo isso, o Red Bull Bragantino gostaria de, primeiro momento, desclassificar a conduta, pois não entende de forma alguma que se trata de invasão de campo, mas um mero descumprimento do regulamento, porque ele de fato tinha uma credencial, ainda que não permitisse ele chegar perto dos perímetros onde foi cumprimentado o senhor Caixinha, mas ele possuía uma credencial vermelha. Então, no máximo, ele teria descumprido ali o regulamento que fala até onde pode chegar a tal pessoa que tem uma credencial ou outra. Então, entende-se pela desclassificação para o 91, o inciso 3º, e ainda assim pela absolvição, porque, enfim, dado todo o contexto fático, entende-se que não é uma atitude punível, e se for o entendimento puni-lo, que seja uma mera advertência, para que ele entenda que realmente isso não pode ser feito, que isso, em outra situação, pode gerar um acontecimento ali que gere algum atraso na partida, qualquer outra coisa, que, enfim, não está no conforme do regulamento, mas que jamais seja suspenso por uma atitude tão banal e cordial. Então, é o que se tinha para sustentar. Muito obrigada. Procuradoria, por gentileza. Presidente, a pessoa de quem eu cumprimento todos aqui do Pleno do Tribunal, defensores, parabenizo a advogada pela sustentação oral. Presidente, aqui temos um caso, né, comprovado nos autos de uma pessoa, um presidente de honra do clube, que estava em um local onde não deveria estar, isso é um fato. A credencial está juntada aqui às folhas 33, é uma credencial vermelha, como bem pontuou a defensora, mas fato é que, independentemente do mérito, e aqui vossas excelências vão avaliar esse requerimento de desclassificação do tipo desportivo, mas fato é que a credencial vermelha não autorizaria o presidente de honra do clube, senhor Chedid, a estar naquele local. E aos olhos da Procuradoria, muito menos o motivo, né? Se há uma relação pessoal entre o o presidente de honra do clube com o ex-treinador que estava ali representando o Santos, senhor Caixinha, haveria um momento apropriado, uma forma apropriada para ter esse tipo de contato. E aqui o tribunal tem que prezar pela ordem, né, pelas normas, inclusive protocolares, numa partida. Então, por essa razão aqui, a Procuradoria se posicionou, né, em manter, nos parece que a suspensão de 15 dias ela é razoável. Por isso, aí a Procuradoria ratifica os termos da denúncia, do seu recurso, contra razões, pelo não provimento aí do recurso voluntário apresentado pelo Red Bull Bragantino. Obrigado, doutor. Por gentileza, relatora. A ordem, excelência. Por gentileza, doutor. Sim, senhor. Uma abstenção. Esse caso é um caso bastante simples, na verdade, e que a resolução, na minha opinião, ela nem chega ao ponto de se perguntar a razão pela qual ele estava naquele local. O fato é que o senhor Marco Chedi, ele estava num local em que ele não deveria estar. E aí o parágrafo 2º do 258B fala, claro, considera-se invasão ingresso nos locais mencionados sem a necessária autorização. Então, o vocábulo invasão tampouco, para mim, me parece relevante. No entanto, o dispositivo ele é bem claro quando ele fala durante sua realização, inclusive no intervalo regulamentar.
como fala durante sua realização, e o senhor Marcos Chedi, ele estava no local de maneira assim indevida antes do início do jogo, e considerando que a própria agremiação ela foi punida no 191 em decorrência desses fatos, já que caberia à agremiação fiscalizar para que isso não acontecesse, eu voto pela absolvição. Então, eu recebo o recurso, conheço e dou provimento para que seja absolvido o senhor Marcos Chedi. Obrigado. Recebe do provimento. Doutor Fiuza. Presidente, eu vou, de uma certa forma, concordar com a relatora, mas eu entendo como a defesa pleiteou aqui, pela desclassificação para 1913 e propondo uma multa de R$ 1.000 para o seu Chedi. Como eu voto, senhor presidente? R$ 1.000 para o clube. Tá. Doutor Patrick. Com a relatora. Doutor Samuel. Presidente, boa tarde a todos. Cumprimento a nobre advogada pela defesa. Eu acompanho a relatora justamente pela interpretação, aliás, considerando uma série de aspectos, tanto a interpretação literal e estrita da lei, que foi muito bem colocada pela doutora Mariana em relação à expressão durante sua realização, o que não aconteceu, que foi antes. Também coaduno do argumento, todo o argumento, na verdade, considerado aqui em termos de não atrapalhou o jogo, foi antes, é um presidente de honra, tinha uma credencial que dava acesso a determinadas localidades, então também não é que era uma pessoa totalmente estranha àquela praça de desporto, mas àquele local, enfim. Então eu voto, tal como relatora, pela absolvição, mas apenas coloco para discussão, para quem eventualmente pensa de maneira diferente, entende sim que houve aí uma prática, um ilícito desportivo aqui no caso, porque o parágrafo 1º do 258B faculta ao órgão judicante substituir a pena de suspensão pela advertência se a infração for de pequena gravidade. Então, repito, acompanho a relatora, mas eventualmente coloco a luz aí para quem eventualmente pensa diferente, se não é o caso, então, de achar esse meio termo e dar a advertência, inclusive pela própria primariedade do denunciado e, de repente, isso, inclusive, traria um aspecto pedagógico e funcional nesse caso. Mas acompanho a relatora com essa consideração adicional. Obrigado. Doutor Pedro, não. Doutor Jordani. Obrigado, boa tarde. Rapidamente cumprimentar todos os presentes, na pessoa do nosso presidente, doutor Arthur, e eu acompanho o voto da relatora na íntegra, presidente. Também com a relatora. Então, por maioria, votaram com a relatora, dando provimento ao recurso. A não ser a ponderação do doutor Samuel, que também votou com a relatora, e o doutor Fiuza, 1913, R$ 1.000 para o Chedi. Obrigado, doutor. Próximo processo, preferência 166. Campeonato Paulista 2, rodada 14. Doutor Jordani, por favor. Obrigado, presidente. Trata-se de recurso voluntário interposto pela douta Procuradoria de Justiça Desportiva, face de decisão proferida pela Egrégia 4ª Comissão Disciplinar, que absolveu todos os denunciados, atletas, comissão técnica, diretoria e a agremiação votuporanguense, sendo o goleiro Luiz Carlos Dallastella por maioria e todos os demais por unanimidade. Para facilitar para quem estiver acompanhando, só as folhas 54 tem essa descrição detalhada dos autos. Em apertada síntese, os fatos envolvendo os denunciados se deram nos acréscimos do segundo tempo, quando o árbitro marcou um segundo pênalti para a equipe visitante, que resultou na derrota da agremiação hora denunciada. No momento dessa marcação, houve intensa reclamação dos atletas da equipe do votuporanguense, em especial do goleiro Luiz Carlos. Ao final da partida, atletas de comissão técnica cercaram o árbitro para reclamar, sendo necessária a atuação dos policiais militares. E, por fim, houve o ingresso de torcedores e diretores nos corredores de acesso ao vestiário da equipe de arbitragem,
com nova intervenção policial para a retirada dessas pessoas que não poderiam estar naquele local. A denúncia traz um link da transmissão, dá para visualizar o pênalti, a reclamação às 2 horas 14 minutos 36 segundos. E o término da partida às 2 horas 21 minutos e 9 segundos para caso algum auditor queira rever aí. Relatório do diretor de jogo traz as folhas 18 no campo ocorrência, os relatos, e a súmula as folhas 30 e 31. A agremiação votuporanguense apresentou provas juntadas na manifestação escrita de folha 36, que tem um link com uma declaração escrita do policial militar responsável, depoimento do goleiro Luiz Carlos Dallastella e do treinador de goleiros Vinícius Aparecido dos Santos, Zarpelão, também denunciado. O acordo em respectiva fundamentação encontram-se as folhas 53 e o nobre relator sustenta ter havido dúvida razoável sobre os fatos, não restando comprovada de forma inequívoca as condutas imputadas. Inconformado com a decisão, o procurador ofertou recurso, no qual pede a reforma da decisão proferida e a condenação de todos os denunciados. Em suma, sustenta ter havido uma comoção no julgamento pela forma como transcorreu o jogo. 2 pênaltis no final e que resultaram na virada da equipe visitante. Que o julgamento se baseou nos depoimentos pessoais dos denunciados que negaram os fatos, sem que houvessem outras testemunhas. É o relatório, presidente. Obrigado. Recurso da Procuradoria, por gentileza. Presidente, sem mais delongas, a Procuradoria reitera aí os termos do seu recurso, tem o parecer também juntado nos autos. Os fatos são graves, então a Procuradoria requer aí sobre uma imputação de uma infração mais gravosa, as incursões no artigo 243-F e no artigo 213. Obrigado, doutor. Por gentileza, nobre defensor. Obrigado, presidente. Cumprimento a todos, na pessoa do presidente. É sempre uma honra sustentar perante esse tribunal. Em relação ao recurso da Procuradoria, começo dizendo, e claro, com muito respeito ao trabalho que foi feito, inclusive pelo doutor Anselmo, que é um procurador que eu guardo muito carinho, mas o recurso ele intenta trazer para o processo uma perspectiva que não aconteceu no momento do processamento na comissão disciplinar, porque o recurso tenta fazer crer que a decisão aplicada levou única e exclusivamente em consideração as palavras ditas pelos denunciados aqui nessa cadeira. E essa não é a realidade. Porque essas provas produzidas aqui através do depoimento deles corroboraram outros elementos que nós já tínhamos no processo, seja através dos próprios vídeos da partida, seja através de documentação, por exemplo, oferecida pela Polícia Militar como prova, e as demais circunstâncias relacionadas à partida. Houve sim uma contextualização. Foi feita uma contextualização, porque a partida estava 1-0 para a agremiação denunciada até literalmente o último minuto da partida. Nos acréscimos, o árbitro da partida marca um pênalti totalmente questionável, que a bola teria ali batido no braço do atleta da equipe, que já tinha recolhido. Bom, foi trazido aqui nos próprios depoimentos que o próprio presidente da federação, Reinaldo, trocando mensagem com os representantes do clube, reconheceu o erro, inclusive pedindo desculpa pela atuação. Foi essa contextualização que foi feita. Na sequência, o árbitro havia dado 6 minutos de acréscimo. Ele adiciona mais um aos acréscimos que já haviam sido dados. E nesse minuto acrescido, mais um pênalti que não foi por vídeo atestado que não foi, e a equipe adversária vira o jogo. Foi essa contextualização que foi feita. O julgamento não foi julgado baseado na emoção que estava envolvida nessa partida, mas ele levou em si essa contextualização, e essa contextualização ela é necessária. Mas não é por isso que o depoimento dos denunciados aqui feitos precisam ser totalmente desconsiderados. O que o depoimento aqui prestado corrobora? Corrobora, por exemplo, o ato totalmente equivocado do juiz ao marcar o primeiro pênalti e ir para cima do goleiro da equipe denunciada, que também é denunciado no processo. Isso que chamou a atenção. O árbitro tomou ali uma postura como se ele fosse adversário do goleiro denunciado e não o juiz detentor ali do poder de ditar as regras do jogo. No final da partida, já na expulsão do atleta Carlos, número 4, vocês podem ver no vídeo, ele é empurrado pelo
árbitro assistente. As palavras que foram ditas aqui pelos auditores da comissão processante foi que é inadmissível um árbitro empurrar um atleta do jeito como foi feito. Então, o recurso, com todo respeito à procuradoria, ele se equivoca quando ele tenta dizer que o julgamento foi uma comoção dos auditores, julgadores. Não foi uma comoção. Eles só analisaram esses lances específicos, por exemplo, que eu trouxe aqui no julgamento, corroborando os depoimentos que foram prestados aqui pelos denunciados para decidir pela imprestabilidade. Eu vou usar essa palavra porque foi a própria palavra utilizada pelo Dr. Daniel Falcão e que me chamou muita atenção. Imprestabilidade da súmula. Se a súmula é imprestável, é por isso que os atletas foram absolvidos. Essa é a defesa das contrarrazões, de maneira muito breve, só para adentrarmos ao mérito, porque foi suscitado no relatório. Artigo 243F não possui... no relatório não, desculpa, na sustentação do recurso pela Procuradoria. Artigo 243F não possui aplicabilidade no presente caso, porque o prejuízo decorrente de uma ofensa à honra é moral. Não houve prejuízo moral no presente caso. Não há qualquer elemento no processo que possa comprovar que o árbitro foi ofendido, teve um prejuízo moral em decorrência das falas que foram anotadas em súmula. Volto a dizer, súmula que foi considerada imprestável pelos doutores auditores da 4ª Comissão Disciplinar. E, para além disso, o artigo 258B também, de maneira muito técnica, sem aplicabilidade no presente caso, considerando que o artigo diz respeito ao período da partida e as ocorrências que foram relatadas em relação ao 258B foi em momento posterior. E em relação à agremiação, o artigo 213 ficou também comprovado no ato de instrução processual que não houve invasão de nenhum torcedor aos locais, às dependências do estádio. Houve sim um acesso no estacionamento, mas que é um espaço comum do estádio que qualquer pessoa teria acesso ali. E a polícia e os seguranças privadas do clube rapidamente contiveram todo esse ocorrido. Por isso que, novamente, ressalto, foi decidido pela absolvição de todos os denunciados. Obrigado pela atenção. Obrigado. Doutor relator, por gentileza. Obrigado, presidente. Cumprimentar o nobre defensor pela sustentação. Mas analisando todo o conjunto probatório trazido aos autos, eu tenho que insuficientes para afastar a presunção relativa de veracidade da súmula. Eis que não refutaram os relatos trazidos pelo árbitro e pelo diretor de jogo. Fatos esses corroborados pela prova de vídeo acostada aos autos pela douta procuradoria. Então, nos autos nós temos vídeos, fotos do momento dos túneis e os depoimentos pessoais dos interessados. Assim, entendo pela necessidade de reforma da decisão de piso para todos os denunciados, conforme vamos discriminar a seguir. E ainda é importante salientar, né, trazendo aí o que foi trazido, considerando o que foi trazido pelo nobre advogado, se eventualmente a agremiação se sentiu prejudicada, desprestigiada pela arbitragem, tem as vias adequadas para serem seguidas. Senão nós estaríamos aí diante de um toma lá da cá, e evidentemente que isso é inaceitável na vida social e também no futebol. Presidente, eu só pergunto se o senhor prefere eventualmente, como são 8 denunciados, dividir a votação ou se eu posso tocar direto. O senhor que define. Por nome, né? São 7, 8. Carlos, Flávio, Vinícius, Marcelo, Ronaldo e Raudinei, é isso, né? Luiz. Podemos ir por partes. Luiz Carlos Dallastella foi denunciado em 2 dispositivos, artigos 258, parágrafo 2º, inciso 2º e 243F, parágrafo 1º, por conta da reclamação e por ter empurrado o árbitro. O goleiro ele foi incisivo na discussão, teve o fato do empurrão e depois de expulso continuou discutindo com o árbitro e atletas adversários. Aqui tem se tratar de um comportamento permanente, ou seja, a prática de uma única infração disciplinar que vai se prolongando naquele tempo, devendo esse aspecto ser levado em consideração no momento da dosimetria da pena. Assim, tendo que configurar desrespeito para com o árbitro, configurando a infração disciplinar prevista no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º, com a suspensão do senhor Luiz Carlos por 4 partidas, já levando em consideração seu depoimento em que confirma ter se excedido e o fato de ser primário. Então, as folhas 36 tem um depoimento que ele fala que pode, de fato, ter se excedido, presidente. Como Luiz, 4 partidas. No 258, parágrafo 2º, 2. Isso. Pode seguir? Pode seguir?
Perdão. Carlos. Não, vamos votar então cada um. Vai. Doutora Mariana. Queria primeiro parabenizar o doutor Manuel por esse caso. Foi um caso que, na hora que eu li o caso, ouvi as imagens, assisti a sessão, eu fiquei bastante estarrecida com o resultado desse caso, porque basicamente se entende que um erro da arbitragem, nesse caso um erro em que há um relatório dizendo de fato a arbitragem errou, justificaria o que aconteceu ao final desse jogo, justificaria inclusive uma tentativa de agressão a árbitro, que me surpreendeu inclusive não haver denúncia sobre ela de maneira mais incisiva, porque, salvo o melhor juízo, há uma agravante no 254A, uma qualificadora de agressão à arbitragem. Como isso não está no recurso da Procuradoria, a gente não pode, enfim, agravar ainda mais nesse sentido. Então, eu vou acompanhar o doutor Manuel fazendo esse adendo aqui ao que aconteceu nesse julgamento. Doutor Fiuza. Doutor Patrick. Com o relator. Com o relator. Doutor Samuel. Também cumprimento o advogado e acompanho o relator. Doutora Sônia. Acompanho o relator na íntegra, presidente. Doutor Pedro. Também acompanho, presidente. Da mesma forma. Vamos ao Carlos. Carlos Eduardo Silva Amorim, presidente, denunciado no artigo 243F, foi expulso por partir em direção ao árbitro de forma agressiva após o término da partida, proferindo palavras desrespeitosas. O árbitro destacou que não conseguiu apresentar o cartão vermelho na hora por conta do tumulto. Houve ainda a necessidade de presença da PM. Voto pela desclassificação por artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º, com aplicação da pena de suspensão por 2 partidas, considerando o fato de se tratar de atleta primário. Obrigado, doutora Mariana. Com o relator. Doutor Fiuza. Doutor Patrick. Senhor presidente, só pela ordem, eu só queria saudar o doutor Rafael Cobra, grande amigo meu, que fez parte comigo na comissão do Direito Esportivo da OAB São Paulo. Bem-vindo. Prazer em revê-lo, meu amigo. Com o relator. Obrigado. Doutor Samuel. Acompanho o relator. Doutora Sônia. Acompanho o relator, presidente. Doutor Pedro. Também acompanho, presidente. Da mesma forma. O senhor Carlos, por unanimidade, também. 258, parágrafo 2º, 2 partidas. Agora, Flávio. Perfeito, presidente. Flávio Augusto Pastore, que ele é o médico da equipe votuporanguense, também denunciado no 243F, expulso ao final da partida, também por proferir palavras desrespeitosas para o árbitro. Também não recebeu o cartão vermelho pela mesma situação do tumulto, com a necessidade de intervenção da PM. Eu voto pela desclassificação por artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º, com aplicação da pena de suspensão por 4 partidas, considerando se tratar do médico da equipe e também por ser reincidente em específicos em 2 oportunidades anteriores. Obrigado. Doutora Mariana. Com o relator. Doutor Fiuza. Com o relator, senhor presidente. Doutor Pavan. Com o relator. Doutor Samuel. Com o relator, senhor presidente. O médico invadia e também já extrapola além do razoável. Já também. Doutora Sônia. Relator, presidente. Doutor Pedro. Com o relator, presidente. Da mesma forma, com o relator. Vamos ao Vinícius. Isso, presidente. Vinícius Aparecido dos Santos Arpelão. Ele é o treinador de goleiros da equipe do Votuporanguense, denunciado como em curso no artigo 243F e no 258, parágrafo 2º, inciso 2º. Aqui, diferentemente do primeiro denunciado, o goleiro, nós identificamos a prática de 2 infrações disciplinares pelo fato de as condutas terem momentos consumativos distintos. A primeira ao término do jogo e a segunda porque Vinícius foi novamente citado por ter desrespeitado os árbitros quando da chegada da equipe, da equipe de arbitragem ao vestiário, diferentemente do único contexto fático do primeiro denunciado. Então, assim como os anteriores, eu desclassifico a conduta do término do jogo para o artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º, com a aplicação da pena de suspensão por 2 partidas e outra condenação pelo mesmo dispositivo
pela conduta autônoma ocorrida no acesso ao vestiário, com a aplicação da pena de suspensão por 2 partidas, totalizando 4 partidas de suspensão, já observado também o fato de ser o denunciado primário. 2 vezes 258, parágrafo segundo 2, 2 e 2, 4 partidas. Doutora Mariana. Com o relator, presidente. Doutor Fiuza. Doutor Patrick. Relator. Doutor Samuel. Também com o relator. Doutora Sônia. Com o relator. Doutor Pedro. Com o relator, presidente. Mesma forma. Com o relator. Vamos ao atleta. Ao Marcelo. Presidente, aqui, se o senhor permitir, Marcelo Arenas Strigari, Ronaldo Pasco de Brito, Raudinei Games Borges, são todos da diretoria. Os fatos são os mesmos. Se ninguém se opuser, eu posso fazer uma Bota em manifestação que serve para os 3, tá? Então, com relação a esses 3, que são membros da diretoria do Votuporanguense, denunciados como incurso nos artigos 258, parágrafo 2º, inciso 2º e 258b, parágrafo 2º, pelo fato de membros da comissão técnica e diretorias da agremiação terem acessado o túnel para confrontar de forma desrespeitosa a equipe de arbitragem, sendo necessária a atuação da PM, ao relato de que as câmeras de monitoramento do túnel foram viradas para que as imagens não fossem registradas. Eu voto pela absorção das condutas e condenação dos denunciados na infração disciplinar prevista no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º, com a suspensão pelo prazo de 30 dias, levando-se em consideração que os 3 são primários também. E pelo 258B? O B eu considerei só no 258, parágrafo 2º, inciso 2º, presidente. Eles foram até lá para desrespeitar isso. Obrigado. Doutora Mariana. Com o relator. Doutor Fiuza. Relator, senhor presidente. Doutor Patrick. Da mesma forma, relator. Doutor Samuel. Com o relator. Doutora Sônia. Doutor Pedro. Com o relator, presidente. Da mesma forma com o relator. Agora a agremiação. Obrigado, presidente. Votuporanguense. A agremiação foi denunciada no artigo 213, incisos 1º e 2º, pelo fato de integrantes da comissão técnica e diretoria terem se dirigido ao túnel de acesso do vestiário para questionarem e desrespeitarem a equipe de arbitragem. E também porque consta que aproximadamente 20 torcedores da torcida uniformizada acessaram a área de competições através do portão do estacionamento, ficando na porta do vestiário da arbitragem, sendo necessária a intervenção da PM. O doutor até mencionou, e eu, por sorte, acabei imprimindo a declaração, vou ler rapidamente a declaração do PM responsável. Ele declara para os devidos fins que, após o tumulto promovido por torcedores do Votuporanguense, o policiamento de segurança do clube mandante contiveram torcedores no corredor, no túnel de acesso aos vestiários dos árbitros e jogadores. Que a equipe de arbitragem desceu somente depois e acabou não tendo acesso, melhor, contato com a arbitragem e torcedores, devido à escolta e proteção policial e os seguranças do clube. Então, diante disso, eu voto pela condenação da agremiação Votuporanguense, como incurso no artigo 213, incisos 1º e 2º, com aplicação da pena de multa no valor de R$ 8.000, levando-se em consideração se tratar de denunciada multirreincidente, de forma específica e genérica. Presidente, é como voto. Obrigado, doutora Mariana. Com o relator, presidente. Doutor Fiuza. Então, Manuel, esse é o último item? Clube. Só para parabenizar o advogado pela sustentação, caso muito difícil. Parabéns, viu, doutor? Com o relator, senhor presidente. Doutor Patrick. Com o relator. Samuel, doutor Samuel. Também acompanha. Doutora Sônia. Acompanha, presidente. Doutor Pedro. Acompanha também, presidente. E da mesma forma, acompanha. Então, para ilustrarmos aqui as penalidades. Então, o clube, todos por unanimidade, o clube no 213, 1 e 2, R$ 8.000. Senhor Luiz, 258, parágrafo 2º, 2, 4 partidas. Senhor Marcelo, senhor Ronaldo, senhor Claudinei, 258, parágrafo 2º, 2 também, 30 dias para os 3. Senhor Vinícius, 2 vezes no 258, parágrafo 2º, 2, 2 e 2, 4 partidas. Senhor Flávio, 258, parágrafo 2º, 2, 4 partidas, desculpe.
E senhor Carlos, 2,50, parágrafo segundo 2, 2 partidas. Ok? Presidente, a defesa gostaria de solicitar a lavratura do acórdão por necessidade do clube e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Ótima Parabéns, sessão a doutor. todos. Obrigado. Boa tarde. Mais uma prioridade aqui. O 124, 2005, 25. Campeonato Paulista 2, rodada 11. Relator. Doutor Jordani, novamente. Obrigado, presidente. Trata-se de recurso voluntário interposto pela Associação Atlética Portuguesa, em face de decisão proferida pela Igreja Terceira Comissão Disciplinar, que condenou a agremiação por unanimidade pela prática da infração disciplinar prevista no artigo 243-G, com aplicação da pena de multa no valor de R$50 mil, e que por maioria aplicou a pena da perda de mando de jogo por uma partida, com base no parágrafo 3º do referido dispositivo. Os fatos encontram-se descritos aqui na súmula, na página 28. Eu peço licença só um segundinho para a gente ler, por conta da gravidade do caso. Ocorrências, observações aqui. Aos 76 minutos de jogo, logo após o terceiro gol da equipe visitante, São José, e o reinício da partida, paralisei o jogo ao ser informado pelo goleiro da equipe mandante, da equipe da Portuguesa, sobre insultos raciais vindos da torcida da própria equipe mandante. Segundo o relato do goleiro, foram proferidas as seguintes palavras, eu peço todas as vênias, abro aspas, macaco, filho da puta e preto, fecho aspas. O goleiro informou também que naquele momento foi registrado um boletim de ocorrência. Diante da gravidade da situação, o árbitro manteve a paralisação para avaliação dos fatos e a adoção das providências cabíveis. Ficou paralisada a partida por 23 minutos e todos os atletas e membros da comissão técnica da equipe mandante deixaram o campo de jogo, abandonando o término da partida. Por conta disso, o árbitro encerrou a partida. O acórdão do relator fundamentou a necessidade de responsabilização da agremiação, destacando 2 pontos que agravariam a situação. Primeiro, o fato de o racismo ter sido praticado pela própria torcida da Portuguesa contra um de seus próprios atletas. E o segundo ponto, a reincidência da agremiação, que já foi condenada em outro processo por falas xenofóbicas de sua torcida. Com relação à perda do mando de jogo, o nobre relator fundamentou que o dispositivo, parágrafo 3º, menciona que quando a infração for considerada de extrema gravidade, o órgão judicante poderá, ele deu destaque para o poderá, aplicar as penas previstas no artigo 170 do CBJD, que, diferentemente de outras penalidades que dependem de provocação específica, esse dispositivo legal confere discricionariedade ao órgão julgador, que pode reconhecer a gravidade do ato de forma autônoma e aplicar a sanção cabível. No voto divergente, o nobre auditor apresenta sua ressalva no tocante à perda de mando de jogo, argumentando se tratar de questão ultra petita por entender que a equipe da Portuguesa foi denunciada para responder às sanções previstas no artigo 243-G, parágrafos 1º e 2º, e não do parágrafo 3º que trata da perda de mando. A Associação Atlética Portuguesa, em suas razões recursais, afirma que a pena de multa foi foi fixada em patamares incompatíveis com o porte financeiro da agremiação, destacando logo em seguida que a conduta do torcedor é repugnante e desprezível. Que não está repetido, perdão. Com relação à perda da manda de jogo, sustenta-se tratar de flagrante decisão ultrapetita, já que o parágrafo 3º não consta da denúncia. Em suas razões recursais, o procurador afirma que a punição imposta é irrisória e ineficaz, devendo apenas servir como medida repressiva e preventiva. Ele requer, ao final, que as penas impostas de multa e perda de mando sejam majoradas. Em seu parecer, a douta Procuradoria-Geral registra-se tratar de fato gravíssimo que ensejou a condenação da agremiação, destacando ter acontecido contra atleta da própria agremiação, a reincidência já mencionada, a retirada dos jogadores de campo e que a previsão do parágrafo 3º traz uma discricionariedade aos jogadores para a aplicação da pena de perda de mando do jogo. Ao final, pleiteia a reforma da decisão de piso para que seja majorada a condenação imposta em todos os dispositivos. Eis o relatório, presidente. Obrigado. Procuradoria. Presidente, queria cumprimentar o Dr. Rafael Cobra, colega do Direito Esportivo, combativo advogado. Presidente, com relação ao caso,
a gente está aqui diante de um processo que eu julgo como gravíssimo. Condutas gravíssimas que essa federação, a CBF e o mundo do futebol deveria se debruçar e pensar em medidas educativas, sanções e tudo mais o que for necessário para evitar atos como esse. Aqui, em especial, a gente fala de um ato racista de uma torcida contra o seu próprio goleiro. Então, o que une, né, a razão de ser do futebol, de você ir ao estádio e apoiar o seu time, ali o que se vê é uma questão de cor. Porque ninguém fez uma ofensa a um branco. A ofensa veio ao goleiro da sua própria torcida e os próprios jogadores da própria Portuguesa Santista saem do campo de jogo. Inclusive, né, inferindo uma nova infração disciplinar aqui combatida. Então, o fato ele é gravíssimo. Eu acho que tem que ser pensadas medidas de paralisação de jogo, questões protocolares que vão muito além aqui da nossa jurisdição, mas, infelizmente, este tribunal se depara na copinha, competições de base, com casos de racismo quase que semanalmente. E a gente viu aqui, semanas atrás, aquele caso do zagueiro do Palmeiras numa Copa, né, numa Libertadores Sub-20, salvo engano, com uma fala infeliz, para não dizer criminosa, do presidente da Conmebol, relativizando e fazendo uma forma jocosa de se referir aos clubes brasileiros como se referiu o presidente da Conmebol. Então, a Procuradoria queria enfatizar aqui a gravidade do ato. A pena de primeira instância foram R$50 mil de pena pecuniária aplicada à agremiação, uma partida de mando, né? E portanto, a Procuradoria, ainda com casos em que se discute a hipossuficiência financeira dos clubes para arcar com essas multas, me parece totalmente inócuo avaliar a capacidade contributiva do clube em casos que o tribunal está se deparando em razão de uma ofensa tão grave como essa. Então, por essa razão, a Procuradoria entrou com recurso voluntário pedindo a reforma para que seja agravada ainda mais a pena, diante de todos os fatos, a reincidência, a citação nos autos da reincidência por atos xenófobos da mesma torcida, da mesma agremiação, o que torna ainda mais necessária ainda uma repressão, uma sanção relevante. Essas são as considerações da Procuradoria, presidente. Obrigado à dupla Procuradoria. Por gentileza, doutor, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, saúdo a Procuradoria, na pessoa do meu querido amigo e um grande advogado na área do direito desportivo, a quem eu tenho todo o respeito, doutor Alexandre, e saúdo a todos os auditores, na pessoa do presidente, doutor Arthur. Bom, evidentemente, pelo relato constante em súmula e pelas palavras da Procuradoria, evidentemente que nós estamos diante de um caso peculiar e de extrema gravidade. Como foi o posicionamento do clube? A agremiação, a Associação Atlética Portuguesa, quando compareceu com seu diretor no julgamento perante a terceira comissão disciplinar, e o posicionamento dessa defesa técnica, é de repúdio absoluto a qualquer ato que, infelizmente, estamos vendo de forma repetida nas praças esportivas. Então, evidentemente que a postura do clube e da defesa técnica é de total repugnância à conduta praticada por um torcedor, como ficou bem demonstrado na instrução processual. As divergências desta defesa, com todo respeito ao julgamento que tivemos perante a terceira comissão disciplinar, e aqui eu gostaria de trazer algumas ponderações para a reflexão e livre convencimento, naturalmente, dos nobres auditores, que a gente, de fato, aqui tem um caso inédito, ou menos no conhecimento dessa defesa técnica, embora constantes os atos racistas em praças esportivas, é a primeira vez que eu, particularmente, me deparo com um fato acontecido pela própria torcida do atleta ofendido, e um pouquinho adiante eu vou trazer a reflexão nesse aspecto. A necessária compreensão, até
pela discussão que tecnicamente trouxe ao final do julgamento perante a terceira comissão disciplinar, da minha convicção pessoal, embora a redação do parágrafo 3º do 243G de fato possa levar à compreensão de uma faculdade dos auditores em aplicar a pena quando considerar o caso de extrema gravidade, foi a ausência de discussão específica sobre aqueles fatos se tornariam excepcionais ou não. Na visão da defesa técnica, e aqui quero trazer o início de reflexão para depois abordarmos a capacidade financeira e a aplicabilidade ou não da perda de mando de campo, trazer apenas um contexto não só dessa partida, como um histórico do clube na competição, que eu acho que leva à reflexão que se faz necessária para a melhor solução desse caso. Evidentemente que a agremiação Atlética Portuguesa já eram as duas últimas, ou, salvo engano, a penúltima rodada da competição. Ela vinha numa situação extremamente complicada na tabela de classificação, sendo que, e isso não longe de querer justificar qualquer atitude, mas contextualizando os fatos, desde o princípio da competição, o goleiro, que acabou sendo vítima de uma atrocidade naquela partida, ele vinha sendo alvo de críticas da torcida, críticas evidentemente naturais dentro do ambiente esportivo. Nessa partida especificamente, onde a Portuguesa precisava muito do resultado, como consta na súmula, já após os 30 minutos do segundo tempo, ao tomar o terceiro gol, um grupo de torcedores que fica imediatamente atrás do gol, à época defendido pelo goleiro da Portuguesa, passaram a ofendê-lo. Sim, ofendê-lo, e como, não sei se os nobres auditores tiveram a oportunidade de ler os relatos de todos os atletas que foram ouvidos no inquérito policial aberto, houve muita ofensa ao goleiro, dentro de ofensas relativamente admitidas numa praça esportiva, e dentre esse grupo de torcedores que estavam ofendendo o goleiro, sim, houve um torcedor que cometeu um excesso criminoso, repugnante, de proferir uma ofensa que peço a vênia para nem reproduzir aqui, porque já está claro o que aconteceu. Dentro desse contexto, quando a gente vai falar na questão de aplicação de multa, na visão dessa defesa, a gente teria, como o CBJD nos traz como parâmetro essencial para a fixação da dosimetria da pena de multa, a capacidade financeira da agremiação. Notória a dificuldade que a Portuguesa enfrentou ao longo da competição e, por sua infelicidade desportiva, acabou por ser rebaixada no campeonato, o que naturalmente trará ainda mais impactos financeiros a essa agremiação. Além desse aspecto que o CBJD nos traz, da capacidade financeira da agremiação, entende essa defesa que um aspecto que deve ser considerado para medirmos o grau de reprovabilidade daquela conduta, da postura adotada pelo clube, é olharmos o quanto a agremiação se posicionou e de que forma se posicionou para que aquele torcedor viesse a ser punido. No momento do jogo, quando o goleiro se reportou ao árbitro informando a ofensa que ele ouviu, e o clube, os outros jogadores se posicionaram no sentido de compactuar com a decisão pessoal do goleiro de não dar continuidade na partida, e aqui até no julgamento foi questionado por que o goleiro não foi substituído, já que ele particularmente se disse sem condições de dar continuidade à partida, e fica demonstrado pela leitura da súmula que isso não era possível, já por todas as substituições terem sido realizadas, e diante da postura, e aí ninguém pode mensurar a dor, o sofrimento dessa vítima, a postura, a decisão dele foi de ele não continuar na partida, os jogadores adotaram, me parece de forma louvável, entenderam da mesma forma de abraçar essa dor do seu companheiro e não continuar a partida, e essa foi a postura, inclusive, do diretor que esteve presente, que inclusive tinha sido mencionado no relatório da arbitragem, que entrou em campo, naturalmente, num primeiro momento, para tentar dar continuidade à partida. E não sendo possível, vendo a situação, também concordou com a retirada de todos. Esse não é o fator principal, na minha ótica, de entendermos a postura adotada à Portuguesa, e eu acho que isso necessariamente precisa ser levado em consideração. Note-se que no dia
no dia do jogo, houve a elaboração do boletim de ocorrência com o acompanhamento do clube, dando naturalmente todo o suporte ao seu atleta. E no dia seguinte, no primeiro momento, dirigiu-se ao segundo DP de Santos para a abertura de um inquérito, para a apuração desses fatos e a identificação do torcedor, que inclusive já foi indiciado, só foi possível pelas imagens que a Portuguesa Santista apresentou à autoridade policial para que colaborasse com a identificação e punição irrestrita desse pseudo-torcedor que cometeu esse erro gravíssimo. Doutor, mais um minuto, por gentileza. Obrigado. Bom, diante dessas circunstâncias, eu acho que se faz necessário entender e levar em consideração a postura adotada pela Portuguesa e a sua a sua ausência absoluta de capacidade financeira para arcar com uma punição de R$50 mil. A douta Procuradoria, em seu recurso, pede a majoração para R$100 mil, que seria o máximo de punição financeira prevista para esse artigo. Me parece exagerado e desproporcional. Nesse sentido, acho interessante as palavras da Procuradoria, quando a gente está diante de um fato de difícil solução mesmo no mundo do futebol, as constantes ofensas racistas e como reprimi-las. Me parece que o caminho seja muito mais o educativo, e aí por isso a defesa pede a conversão de a multa que ser aplicada, a conversão de parte dela em medidas de interesse social, sugerindo-se campanhas contra as práticas racistas em estabelecimentos escolares ou estabelecimentos esportivos nos jogos do clube. Então, pede-se a redução da multa imposta com base nesses dois fatores: a incapacidade financeira e a postura efetiva praticada pelo clube para punição, identificação e punição. E, por fim, Excelência, em relação à perda de mão de campo, entendo o respeito, entendimentos diversos, mas me parece que faltou, naquele momento, a sensibilidade de se produzir provas específicas para ver se aquele caso era considerado de extrema gravidade. E aqui, em um minuto, eu quero trazer essa reflexão. O fato inusitado de ter sido feito pela própria torcida é um fator que torna esse fato mais grave ou tão grave quanto os outros praticados? E na visão dessa defesa, não somente pelo dever de ofício de defender a agremiação, mas note-se que a postura feita por esse torcedor vinha de um acúmulo de sentimentos raivosos da torcida e ele efetivamente excedeu de forma criminosa e vai pessoalmente pagar por isso. Me parece muito mais reprovável a conduta daquele torcedor de uma equipe adversária que jamais teve contato, relação com aquele atleta e utiliza-se de uma expressão abominável de insulto racial para meramente ferir aquela pessoa que ele sequer teve qualquer tipo de relação, qualquer conduta. Então, me parece que esse é um aspecto a ser considerado também no julgamento de Vossa Excelência, e reiterando somente o sentido de entender que o parágrafo 3º não foi suficientemente produzidas as provas, e, nesse sentido, pede-se o reconhecimento do julgamento ultrapetita, ou que, então, seja absolvido no sentido do parágrafo 3º, para que não haja punição de perda de mando de campo à agremiação. Agradeço a atenção. Obrigado, doutor. Por gentileza ao relator. Obrigado, presidente. Bom, por se tratar de assuntos, cumprimentar o doutor Rafael pela manifestação, pelo cuidado com as palavras devido à gravidade do fato. Bom, por se tratar de assunto extremamente grave na esfera esportiva e social, é dever desse tribunal, reforçar sempre a sua aversão a qualquer tipo de prática discriminatória. Acho que tem alguns assuntos que a gente precisa sempre que se deparar, reforçar que são inadmissíveis. Bem como reforçar o compromisso do tribunal em reprimir esses fatos com rigor, sempre de forma técnica, fundamentada, buscando estipar esse tipo de conduta do nosso futebol. Eu assisti o vídeo mais de uma vez, que foi juntado aos autos. Os torcedores, eles se excedem, ficam atrás do gol, continuam reclamando. A polícia militar chega inicialmente com 3 policiais militares, tenta afastar o pessoal retorna, chegam mais policiais militares, e isso vai se prolongando durante todo esse evento, como trouxe o nobre defensor, até diretores, enfim, entrarem no campo, e isso vai se delineando. Eu tenho dúvida com relação aqui, respeitosamente, à postura da agremiação, que eu não vi nos autos em nenhum momento aqui a suspensão ou proibição desse torcedor ingressar na praça desportiva, embora aparentemente identificado pelos autos do inquérito policial, que também destaco, seria instaurado independentemente da agremiação por se tratar de ação penal pública incondicionada.
Com relação à pena de multa imposta pela prática de racismo pela torcida da Associação Atlética Portuguesa, temos que acertar a decisão de piso no tocante à configuração da infração disciplinar prevista no artigo 243-G. Não obstante, penso ter sido fixado em patamar ligeiramente elevado, reduzindo-a, portanto, para R$36.000, o triplo da pena imposta no outro caso e que gerou a reincidência específica. Então, a agremiação ela tem reincidências e também uma específica. E o triplo se justifica, nesse caso, na medida que os fatos resultaram no encerramento da partida aos 20 e poucos minutos de jogo, a paralisação por aproximadamente 20 minutos, 23, alguma coisa nesse sentido, e a retirada da equipe do campo de jogo. E isso eu acho que se deu também mais pelos atletas que convivem com esse goleiro do que talvez propriamente por uma decisão da agremiação. Mas sem deixar de observarmos o quanto estabelecido no artigo 182-A do CBJD, como trouxe a defesa, que traz a necessidade de se levar em consideração obrigatoriamente a capacidade econômico-financeira da entidade infratora quando da fixação da pena pecuniária. Por essas razões, reduzo para 36, até também aberto a considerações ao que é aplicado nesse tribunal e também no STJD. No tocante à perda de mando, entendo pela possibilidade de sua aplicação. Assim, além do fundamento trazido pelo nobre relator, de que o parágrafo 3º prevê uma discricionariedade de aplicação da pena nos casos que os julgadores considerarem a conduta de extrema gravidade, fato é que a agremiação ora denunciada se defende do preceito primário previsto no caput do dispositivo, isto é, da conduta prevista em abstrato, que é a prática de ato discriminatório, e aí ela se defendeu disso daí. Os parágrafos do referido dispositivo trazem normas explicativas sobre situações que pode haver a responsabilização da agremiação por ato de sua torcida, bem como fazem menção aos preceitos secundários do tipo, isto é, as penas que podem ser aplicados para quando se estiver diante de um caso concreto, quais sejam a pena de multa e a perda de mando de jogo. Desse modo, voto pela manutenção da perda de mando de jogo, mantendo em uma partida, porque não houve outra penalidade dessa nesse sentido, considerando se tratar de pena prevista quando da prática da infração prevista no artigo 243-G, não cabendo se falar em decisão ultra petitem. Ante ao exposto, conheço do recurso para dar-lhe parcial provimento, reduzindo a pena de multa imposta para 36.000, mas mantendo a pena de mando de jogo por uma partida. É como voto, presidente. Obrigado. 243G, parágrafo 2º, 36.000. E no parágrafo 3º, uma partida mantendo a decisão de piso. Doutora Mariana? Eu vou pedir, primeiramente, vou parabenizar o nobre defensor pela sustentação oral, bastante esclarecedora, parabenizar a Procuradoria, aqui na pessoa do doutor Alexandre, pelo trabalho nesse caso, e, por fim, doutor Manuel, pelo voto eminentemente técnico e com o brilhantismo de costume. No entanto, eu vou pedir vênia para divergir, considerando a gravidade do caso, a reincidência da agremiação, o entendimento predominante no STJD, que é o que a gente vem tentando, de certa forma, adequar para evitar, enfim, eventuais reformas de decisões nossas, mas, enfim, para adequar a jurisprudência vigente, eu vou divergir do Dr. Manuel para manter a multa de R$50.000. E, em outro sentido, com relação ao parágrafo 3º, o Dr. Manuel divergiu brilhantemente e que eu adiro, eu acataria o recurso da Procuradoria nesse caso para aumentar para 2 perdas de mando de jogo, considerando a gravidade dos fatos em que o que foi possível ser feito ali foi simplesmente os colegas de agremiação deixarem o campo. A gente teve casos muito graves e a gente viu, seja no Luigi, o atleta do Palmeiras, ou em outros atletas que têm agora se manifestado a respeito disso. Aqui nesse tribunal mesmo a gente já teve, eu ia dizer a oportunidade, mas eu ia dizer a infelicidade de presenciar vítimas que vêm aqui trazer os seus relatos. São casos que são muito graves e que deixam consequências muito sérias para as vítimas. Então, nesse caso especificamente, considerando a necessidade de reprimir de maneira compatível face à gravidade do que aconteceu, a minha sugestão é, sim, então, manutenção da pena de R$50.000 imposta pela 3ª comissão e acolher o recurso da Procuradoria para aumentar para a pena de perda de mando de campo por 2 partidas. Obrigado, doutor. 50.000 e 2 partidas. Doutor Fiuza? Senhor presidente, eu vou votar integralmente com o relator, acho que a dosimetria está correta nesse caso, mas eu consulto, senhor presidente, o nobre relator, em relação ao parágrafo 2º,
porque, segundo consta, já tem uma pessoa que foi determinada como um dos autores dessa ofensa. Então, senhor relator, eu consulto Vossa Excelência, o senhor poderia incluir o nome dessa pessoa para que ele fique... É bem observado pelo Dr. Fiuza, eu acho que é válido até para a gente ter mais uma forma educativa e repressiva com relação a essa pessoa identificada, se indiciado no inquérito como está, eu acho que é válido essa suspensão. de Vossa Excelência, isso já é uma pena que esse tribunal já vai dar para essa pessoa baseado na legislação. Acho Eu queria importante pedir, nesse caso. queria pedir vênia ao Dr. Fiuza. Concordo que a gente possa estender, mas o torcedor não é jurisdicionado. Então a gente tem que aplicar a pena de proibição do que o clube proíba o torcedor de entrar, para que a gente não sofra questionamento judicial por estar julgando alguém que está fora lá do artigo 1º. Também só a título de sugestão, Dr. Fiuza. Não, muito bem colocado, na minha opinião também. Vai incluir, doutor? Incluir, presidente. No voto, então, para a agremiação proibir o ingresso desse torcedor. Levando em conta a segunda parte do parágrafo 2º, né? 720 dias. Obrigado. A senhora também nessa linha? Eu tenho dúvida da constitucionalidade desse dispositivo da gente impor essa pena sem devido processo contraditório, porque eu tenho dúvida com relação a isso, presidente. Então, considerando essa dúvida, enfim, eu vou manter meu voto como está. Doutor Fiuza? Com o relator, com 720. Obrigado. Doutor Patrick? Senhor presidente, no que tange a penalidade de R$ 36 mil, eu concordo com o relator. Todavia, quanto à perda de mando, eu daria provimento ao recurso porque, na minha opinião, houve julgamento, já que na denúncia não consta o 243G. Apesar da fundamentação exposta pelo doutor Mano Jordani, eu ainda entendo que não houve denúncia em cima desse artigo. Então, eu absolveria nessa parte da perda de partida, de mando. Obrigado, doutor Samuel. Presidente, cumprimento o advogado pela defesa, cumprimento a Procuradoria pelo brilhante trabalho também, Dr. Manuel pelo brilhante voto, e também registro aqui, inclusive, também meus cumprimentos ao voto do relator Pedro Magalhães, também muito lúcido nas suas exposições aqui. Isso também certamente contribui para a defesa, para a Procuradoria e para todos nós, quando o acordo é muito bem elaborado. O legal de ficar mais ou menos para o fim da fila é que a gente vai absorvendo uma série de considerações, todas elas muito enriquecedoras para o nosso livre convencimento aqui. E para tentar resumir aqui minha posição, eu vou acompanhar o voto parcialmente divergente da doutora Mariana, porque se num primeiro momento de fato se aplica uma atenuante, ou aqui a gente está falando de dosimetria puramente, tá? Em relação à capacidade econômica do infrator, que acho que essa condição está muito clara para todos nós. Por outro lado, você tem uma circunstância agravante, que é a reincidência, né, que também foi considerada brilhantemente pelo Dr. Manuel. Então, de certa forma, eu penso que essas duas coisas, mais ou menos, se anulam, de certa forma, né? Você tem um atenuante e um agravante aqui. E aí você tem a agravante mor, por assim dizer, a agravante intrínseca a tudo isso, que é a própria natureza da infração que foi cometida. E todo esse contexto que foi trazido aqui na tribuna ao longo do julgamento desse caso. Então, tudo isso para dizer que eu acompanho o voto parcialmente divergente para manter, então, a multa em R$ 50 mil, tal como colocado em primeira instância. E também concordo com a sugestão da pena de perda de mando de campo com aumento para 2 partidas. Então, basicamente, estou acompanhando integralmente a parcial divergência da doutora Mariana
com todas essas ressalvas e congratulações de todos aí. Então acompanhou a divergência. 52 partidas, né? Obrigado. Doutora Sônia? Eu, a princípio, também não me sinto seguro de dar essa determinação. Acho interessante a proposta, mas gostaria de refletir melhor e por hora, não voto nesse sentido. Senhor presidente, Doutor Patrick? eu também, nessa questão da aplicação dos 720 dias, aí eu também não me sinto confortável, não. Então, só para, como eu não falei nada, então, só para retificar meu voto. Obrigado. Doutora Sônia? Eu parabenizo a defesa pela brilhante apresentação, parabenizo o voto do Dr. Manuel, representante. Peço vênia e vou acompanhar a voto divergente, presidente. 50 mil. Dos fatos, na gravidade dos fatos, e com relação aos 720 dias, também não me sinto confortável em aplicar. Obrigado, doutora. Doutor Pedro? Presidente, eu vou acompanhar o voto do relator e vou acompanhar a sugestão do Dr. Fiuza para que a agremiação seja apenada a impedir que o torcedor identificado ingresse na praça desportiva por 720 dias. Eu vou acompanhar a relatoria também, não os 120 dias também, pelos argumentos já aqui explicitados. Então, ficamos com, por maioria, 50 mil reais e 2 partidas. Desculpa. 36 mil reais. Vamos lá. Não. Não, desculpa, eu voto com a divergência. Vamos lá. O relator, 36 mil, uma partida. Os 720 dias não se sentiu confortável, né? O doutor Fiuza colocou. A divergência, doutora Mariana, 50 mil e 2 partidas. Doutor Fiuza, os 36 mil. Com o relator. Desculpa. Doutor Patrick com o relator. Doutor Samuel também com o relator. Com a divergência. Então tá certo. 50 mil, 2 partidas. Doutora Sônia com a divergência. 50 mil, 2 partidas. Doutor Pedro da mesma forma com a sugestão dos 720 dias. Com o relator? Só com a sugestão dos 120 dias. E essa presidência, os 50, com a divergência, 50 mil, 2 partidas. Que é o que prevalece, ok? Empatou? 6, 1, 6, 2, 6, 3, 4. As 36 mil e 2 partidas, né? $36.000, 2 partidas. Ou empatou 1.000 uma partida? 2 partidas. Porque aqui é 0 partidas. Doutor Patrick não deu nenhuma partida. Então prevalece 36 mil e 2 partidas, é isso? É. Isso aí. Obrigado, doutor.
Agora vamos seguir a sequência. Processo 8/2025. Doutor Pedro, por favor. Processo 8/2025, recorrente, Procuradoria de Justiça Desportiva, Paulista 4 Profissional, São Carlense 1, SCA 1. Jogo dia 13 de abril de 2024, 16 horas, rodada 17, Estádio Municipal, professor Luiz Augusto de Oliveira. Recurso voluntário interposto pela Procuradoria de Justiça Desportiva em face de decisão da segunda comissão disciplinar, que por maioria absolveu o atleta Caio Henrique Cristiano da Silva, da equipe SK Brasil, da infração do artigo 223 do CBJD, e também por maioria a segunda comissão disciplinar decidiu pela condenação da agremiação SK Brasil às penas do 223 CBJD, aplicando a pena de multa no valor de R$ 2.400. Segundo a Procuradoria, a vice-presidência desse tribunal comunicou acerca de possível descumprimento de decisão proferida pela Justiça Desportiva por parte do atleta Caio Henrique Cristiano da Silva e da agremiação SK Brasil, conforme decisão de folha 173, fato que se amoldaria em tese à infração prevista no 223 CAPT do CBJD. Isso porque, nos autos do processo 254/2024, o atleta foi processado e condenado, como em curso no 254A e 257, ambos do CBJD, a pena de 10 partidas. Diante da condenação, o atleta Caio Henrique Cristiano da Silva interpôs recurso voluntário ao Tribunal Pleno, o qual foi provido parcialmente para absolvê-lo da infração do 257, parágrafo 1º, e manter a condenação de 6 partidas por infração ao 254A. Diante da condenação definitiva, a pena de 6 partidas, suspensão, o mencionado atleta e agremiação formularam pedido de conversão da pena de suspensão em prestação social, postulando que o atleta já teria cumprido a suspensão de uma partida, bem como ter o Campeonato Paulista Série A4 de 2024 encerrado, o que preencheria a hipótese autorizadora conforme resolução deste TJD, número 1/2023, cumulada com o artigo 286-C do CBJD. O presidente do TJD acolheu o pedido do condenado e da agremiação, determinando a conversão da pena mediante pagamento de 20 cestas básicas, cada uma no valor de mínimo de R$ 120, a ser entregue em entidade de assistência social da cidade em que o clube está localizado, em obediência ao previsto no artigo 3º, parágrafo 2º da resolução número 1/2023 do TJD. Ocorre que, apesar de regularmente intimados da decisão e do prazo de 5 dias para o seu cumprimento, a entrega de cestas básicas só ocorreu após a citação da agremiação e do atleta da denúncia do presente processo, ou seja, pelo descumprimento da decisão. Após o regular processamento, a segunda comissão disciplinar decidiu por maioria condenar a agremiação no valor de R$ 2.400 pela prática do 223 e também por maioria absolver o atleta Caio Cristiano da Silva pela prática da mesma infração. Resignada com a decisão, a douta Procuradoria interpôs o presente recurso voluntário para postular a condenação da agremiação SK Brasil à pena de R$ 4.800 pela prática da infração 223, bem como do atleta pela prática da infração nos exatos termos do voto divergente. Em contra-razões, a agremiação e o atleta postularam que seja negado o provimento ao recurso, mantendo-se a decisão original em razão do efetivo cumprimento por parte do Clube SK Brasil e do atleta Caio Henrique Cristiano da Silva. Este é o relatório, presidente. Obrigado. Recurso da Procuradoria, por gentileza. Presidente, a multa foi, considerando o voto vencido proferido na segunda comissão disciplinar, ela é razoável, R$ 4.800, considerando a estrutura da agremiação do SK Brasil, o atleta reincidente, conduta grave cometida pelo atleta, como bem colocado pelo nobre relator, a descumprimento de decisão. Então, por essa razão, a Procuradoria manifesta-se aí pelo provimento do recurso voluntário. Por gentileza. Presidente, inicialmente observo que, apesar da defesa pugnar pela flexibilização do prazo para cumprimento e entrega das cestas básicas, na forma da conversão solicitada pela própria agremiação e atleta, não houve em nenhum momento solicitação de prorrogação do prazo, devido à impossibilidade de fazê-lo. Também nos parece razoável que as tratativas para o desligamento do atleta do elenco
da agremiação tivessem o condão de interferir em obrigação absolutamente autônoma, mesmo porque a intimação da decisão que deferiu o pedido de conversão foi realizada no dia 16 de dezembro e o aviso prévio de encerramento do contrato de trabalho do atleta no dia 17 de janeiro. Por fim, mesmo que fosse esse o motivo de retardamento do cumprimento da decisão, observa ainda que o pagamento das cestas básicas só ocorreu no dia 27 de janeiro, 10 dias depois do aviso prévio do atleta e 4 dias depois do oferecimento da denúncia inaugural do presente processo. Dessa forma, no presente caso, tanto a agremiação quanto o atleta foram absolutamente desrespeitosos com o presente Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, uma vez que pleitearam a substituição de uma pena aplicada pelo pagamento de cestas básicas na forma da resolução e não cumpriram. Obedecendo o comando do artigo 3º, o presidente acolheu o pedido, determinando a conversão e o pagamento imediato no prazo de 5 dias. Entretanto, apesar do deferimento do próprio pedido, a agremiação e o atleta deixaram de cumprir a pena substituída, permanecendo inertes até que novo processo fosse instaurado em detrimento deles, tendo cumprido a obrigação apenas após a citação. Assim, não há como afastar a subsunção fato-norma, nem mesmo sob o argumento contido na decisão de piso, que absolveu o atleta porque a pena seria equivalente a 80% do valor da remuneração mensal dele, uma vez que a condenação for a ele imposta, tendo o clube apenas responsabilidade solidária quanto ao cumprimento. Dessa forma, não há outra solução senão de aplicar a norma contida no 223 do CBJD, aplicando ao clube a pena equivalente à obrigação a ele fixada, que neste caso não deve ser dobrada, porque o clube demonstrou de forma idônea que cumpriu, ainda que de forma intempestiva, com a compra, pagamento e distribuição das cestas básicas fixadas na decisão. Portanto, pagou os 2.400 e agora teve pena fixada de 2.400 de multa pelo retardo. O atleta Caio Henrique Cristiano da Silva, por sua vez, também deixou de cumprir a pena, sendo certo que, apesar da sua incapacidade financeira, uma vez que demitido, fora ele que postulou junto com a agremiação pela substituição das partidas de suspensão que ainda deveria cumprir pela prestação social. Dessa forma, também deve a ele ser fixada a pena em seu patamar mínimo, para que sirva de efeito punitivo e pedagógico de que as decisões proferidas por esse tribunal devem ser integralmente cumpridas. Diante do exposto, voto pela fixação da pena em 2.400 para o SK Brasil, na forma fixada pela decisão de piso, e pela pena de 90 dias de suspensão ao atleta pela infração do mesmo dispositivo. É assim que voto, presidente. Obrigado. 2.400 e o atleta 90 dias. Obrigado. Doutora Mariana? Queria só verificar, presidente, perguntar para o relator se o atleta ele é profissional ou amador. Profissional. Então, considerando que o pedido foi formulado pela agremiação e pelo atleta subscrevendo em conjunto, acho que não há senão o que fazer se não acompanhar na íntegra o relator. Doutor Fiuza? Doutor Patrick? Com o relator. Doutor Samuel? Doutora Sônia? Presidente, eu atuei nesse processo aqui no julgamento na terceira comissão. Eu acho que não Se abster. consigo votar, o doutor Manuel também. Em maio de 2024. Doutora Sônia chamou a atenção para um fato importante. Eu era procuradora do caso em primeira instância, o caso original que deu origem a esse, então eu vou ter que me abster também de me manifestar. Então nós estamos com o voto do relator, doutor Pedro. O voto do doutor Fiuza, do doutor Patrick, doutor Samuel. E essa presidência também com o relator, então a gente, por unanimidade. 2.490 dias. Próximo caso, o processo 29/2025, Paulista 1, rodada 3. Por gentileza, doutor Fiuza. Senhor presidente, trata-se de recurso voluntário com pedido de efeito suspensivo interposto por João Pedro Quintino, atleta do Guarani, face de decisão que o condenou por infração ao artigo 254-A.
por suspensão de 4 jogos, o efeito suspensivo foi concedido. Nos termos do artigo 53, parágrafo 4º da Lei 9.615, mantidos 2 jogos de suspensão e concedido efeito suspensivo aos 2 restantes da condenação. Diante disso, foram interpostos embargos de declaração, aos quais se negou provimento. A defesa recorreu, argumentando que a cotovelada, motivo da condenação, não foi intencional, mas resultou de um movimento normal ao atleta em tentar apoiar o braço no chão, esbarrando no seu adversário. Pleiteia a absolvição e desclassificação para o 254. A Procuradoria sustentou que a cotovelada foi dolosamente desferida, inexistindo, portanto, movimento natural de jogo. Disse ainda que a conduta está perfeitamente descrita no tipo do artigo em comento, quanto à expressão cotovelada. Pleiteia pelo improvimento do recurso, da mesma forma, é o parecer da Procuradoria-Geral desta Casa e o relatório, senhor presidente. Obrigado à Procuradoria. Presidente, a Procuradoria reitera os termos, né, das considerações feitas nos autos, um lance forte, né, um jogo entre o Guarani e São Paulo, e de fato é muito clara a cotovelada, e por essa razão o atleta foi apenado aí com 4 jogos. Então a Procuradoria enfatiza, né, a gravidade e entende aí que essa pena de 4 partidas ela é razoável para sancionar o atleta por essa atitude, por essa cotovelada. E tanto é que foi enquadrada no artigo 254A. Ou se o contrário, seria enquadrada no 254 ou até um tipo de menor gravidade. Mas de fato houve necessidade de atendimento médico, né? A imagem é clara aí nos autos. Então, por essa razão, a Procuradoria requer aí a manutenção da suspensão de 4 partidas. Dr. Fiuza. Senhor presidente, a tese da Procuradoria de primeiro grau é em conteste. O atleta punido age dolosamente, aplicando uma cotovelada em seu adversário quando ambos estão no solo. Atitude covarde, que atenta contra o fair play desejado para esse esporte. A pena está no mínimo legal, sendo a dosimetria aplicada de forma correta pela comissão disciplinar. Dessa forma, nega o provimento ao recurso defensivo, mantendo a decisão de piso. É como voto, senhor presidente. 4 partidas, Dr. Fiuza, relator. Doutora Mariana. Com o relator. Dr. Patrick. Com o relator. Dr. Samuel. Doutora Sônia. Presidente. Dr. Pedro. Com o relator, presidente. Dr. Jordani. Com o relator, presidente. Da mesma forma, com o relator. Por unanimidade, 4 partidas. Senhor presidente, apenas para constar, Pois não? o advogado desse caso, muito combativo, aliás, efeito suspensivo, embargo de declaração, que é o que a gente quer nesse tribunal. A gente quer que essas coisas sejam assim, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, que o contraditório ocorra. Mas eu só queria constar, senhor presidente, através da informação da doutora Paula, na secretária, o advogado, ele pediu um adiamento, ele já era para ter sido julgado na última sessão, esse caso. Mas esse advogado, ele caiu, bateu a cabeça, se machucou e nós não tivemos maior informação. Então, assim, é o pleito de melhoras para esse advogado que atuou tão bem nesse caso, senhor presidente. Apenas para constar isso nos autos. Grato. Processo 37 pediu o adiamento, né? Processo 55, Campeonato Paulista 2, quinta rodada. Doutora Sônia, por gentileza. Obrigada, presidente. Recorrente Capivariano, Futebol Clube, Bruno da Silva Barbosa. Previsão da primeira comissão disciplinar. Trata-se de recurso voluntário com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Capivariano Futebol Clube em favor do atleta Bruno da Silva Barbosa, pleiteando a reforma da decisão proferida pela Igreja da Primeira Comissão Disciplinar, que aplicou por maioria de votos a pena de suspensão de 6 partidas, com fundamento no artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 2 do CDJD. A defesa, em sede de recursão, requer a desclassificação do artigo 254, caput do CDJD, aplicando-se a pena de advertência e subsidiariamente a redução da pena para uma partida de suspensão, argumentando que a penalidade imposta ao denunciado é excessiva, bem como sua primariedade. Sustenta que a conduta praticada por Bruno Barbosa foi isenta de dolo, como configura a tipificação prevista no artigo 254-A. Enfatiza também, conforme relata a súmula, o choque se deu durante a disputa de bola e sem qualquer agressão, entendendo que a ação do atleta recorrente foi temerária e passível apenas de cartão amarelo. Referido efeito suspensivo pleiteado no recurso voluntário, folha 56 e 56. O recorrente foi denunciado como imposto no artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1 do CDJD, sendo expulso com o segundo cartão amarelo
Após ter advertido anteriormente por um encalço de maneira temerária, o mesmo atingiu com o braço o rosto do seu adversário de forma temerária, de número 10, senhor Mário César Belli, na disputa de bola. O atleta atingido precisou de atendimento médico e foi retirado do campo por ambulância, não retornando mais à partida. Durante o jogo, declara que está tudo variando. Em sede de contrarrazões, adota a Procuradoria pugna pelo improvimento do recurso, sustentando a clareza da ocorrência dos fatos e a direção física demonstrados na prova de vídeo. Adota a Procuradoria em seu parecer, opina pela manutenção da decisão a qual. Relatório, presidente. Obrigado à Procuradoria. Presidente, caso análogo com o anterior, o atleta não procura a bola, que não há nenhum tipo de contato com a bola, não visa a bola, ele vai com o cotovelo, né, no nariz do adversário, num lance de uma cobrança de lateral. É sangue que se vê, é a ambulância adentrando ao campo de jogo. Realmente é um lance forte, muito forte, e bem por isso a comissão disciplinar impôs aí a pena de suspensão de 6 partidas no 254A, e essa pena deve ser mantida aos olhos da Procuradoria. Obrigado. Nobre relator, por gentileza. O relato da súmula e o vídeo apresentado demonstram claramente a gravidade dos fatos, não assistem razão da trazendo as alegações da avenida peça defensiva. Em que pesa as razões do nobre defensor que o lance deve ser tratado como de pequena gravidade, face ao segundo cartão amarelo, não pode prosperar, por ser exaustivamente corroborada na prova de vídeo que apresenta de forma convincente a existência da agressão. Nesse diapasão, a prática da conduta do recorrente, revelada na prova ilustrada, enquadra-se no disposto do inciso 1, parágrafo 1º do artigo 254-A, que dispõe praticar agressão física durante a partida, prova equivalente, desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outrem, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao indivíduo. A prova realmente visível bem clara. Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário para manter a decisão da primeira comissão disciplinar que tipificou a prática da conduta prevista no artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1, pelo JB, aplicando-se a pena de suspensão de 6 partidas ao atleta Bruno da Silva Barbosa. Como voto, presidente. Obrigado, doutor. Doutora. Com a relatora, presidente. Doutor Fiuza. Doutor Patrick. Com o relator, excelência. Doutor Samuel. Doutor Pedro. Presidente, prova de vídeo é contundente com a relatora. Doutor Jordani. Com a relatora, presidente. Da mesma forma, então mantemos 6 partidas. Processo 62. Paulista 3, quinta rodada. Doutor Samuel. Senhor presidente, aqui é um recurso interposto pelo comercial de Ribeirão Preto contra a decisão da segunda comissão disciplinar, que suspendeu por 4 partidas o atleta Wendel, por infração ao 254A para o primeiro inciso segundo, e um recurso também da Procuradoria em face da decisão da segunda comissão, que, por unanimidade, absolveu a agremiação da infração ao artigo 191, inciso 3. Em relação ao atleta, houve pedido de efeito suspensivo. Consta aqui que ele tomou um cartão vermelho direto por atingir com um pontapé o atleta adversário, fora da disputa de bola. Quando da análise do efeito suspensivo, concedi apenas para manter ali a suspensão em até 2 partidas, salvo o melhor juízo em cognição exauriente, e a agremiação recorre, dizendo que o atleta deveria ser absolvido ou, eventualmente, desclassificado para o 254, alegando que a bola estava em disputa e que não houve agressão, não houve pontapé, enfim. E a douta Procuradoria, a denúncia aqui diz respeito às condições do gramado, que o jogo se realizou normalmente, mas o gramado aqui do estádio do comercial lá em Ribeirão Preto apresentava más condições ali por conta também da instalação e desmontagem de um palco às vésperas da partida. E a agremiação foi absolvida em relação a esse ponto e a Procuradoria recorre pedindo a modificação desse julgamento com a aplicação de multa do 91, inciso 3, também com suporte nos artigos 10 e 15
do Regulamento Geral de Competições e respectivo caderno de encargos. Esse é o relatório. Obrigado à Procuradoria. Presidente, o gramado de fato não reunia condições mínimas para a prática de uma partida, né, dentro do futebol organizado, que é o que a gente fala à luz aí do guarda-chuva da FIFA, da CBF e desta Federação Paulista. Não reunia de fato condições mínimas, o gramado em condições precárias onde foi realizada essa partida no comercial. Então, por essa razão, a Procuradoria requer, né, recorre no artigo 191, inciso 3, para que a agremiação seja punida, e inclusive pelo caráter pedagógico, para que seja minimamente razoável ali o campo de jogo para a prática desportiva. E com relação ao atleta, é muito interessante o voto do relator destacando as arguições da defesa, porque o atleta faz 2 faltas. De acordo com as imagens dos autos, ele faz uma falta de jogo, um contato de ombro no ombro, era um contra-ataque. Então, uma falta tática, como se chama, para matar um contra-ataque, até então passível de cartão amarelo, ou até não, poderia ser uma falta normal, um lance normal de jogo. E nesse ombro a ombro, o adversário cai no chão e o atleta do comercial pisa no seu adversário que cai no chão. Então, e bem por isso, a comissão disciplinar impôs aí apenas suspensão de 4 partidas. Por isso, a Procuradoria entende que está de bom tom essa suspensão. Por favor, senhor relator. Senhor presidente, esse caso realmente ele é muito objetivo, e a Procuradoria assiste total razão. Primeiro, em relação ao atleta, de fato foi essa a dinâmica mesmo do lance. É um contra-ataque, um escanteio que a defesa tira e o atleta faz uma falta na corrida. A bola estava fora de disputa porque não estava sendo disputada por aqueles 2 atletas. Ela estava longe, mas ela estava em jogo. Mas ele tromba no atleta adversário e malandramente, achando que ninguém ia ver, ele dá um chute ou um pisão, enquanto o atleta adversário ainda rolava no chão. Então, um lance de agressão mesmo, de maldade ali. Não está muito bem caracterizada a tipificação, então não assiste razão à defesa. Por isso eu voto pela manutenção da pena em 4 partidas, é o mínimo 254A, foi uma agressão, ainda que não tão contundente, o atleta permaneceu em jogo, enfim, mas foi uma agressão típica ali. Em relação ao gramado, só para esclarecer aqui também, a comissão disciplinar absolveu com base no argumento de que como o jogo aconteceu, então o gramado reunia condições. Mas são coisas distintas aqui, né? Primeiro, porque de fato o juiz fez constar ali nas ocorrências e relatos da súmula que o gramado tinha muitas imperfeições, vários pontos com altura de grama acima do recomendado e algumas partes com gramado danificado, por conta da montagem de um palco e realização de um show antes da partida. A defesa sustenta que houve muita chuva e tal, mas aí justamente não é esse o ponto, não é que o gramado estava ruim por, sabe, encharcado ou qualquer coisa do tipo. Então a grama estava muito alta e tinha, isso é visível também, trechos ali praticamente sem grama, com um claro desnível ali, até visualmente ali, um pouco impactante. Então, tá claro, né, a infração ao 91 inciso 3, então não é que a partida deixou de ocorrer, mas o clube deixou de cumprir obrigações que lhe cabem e os cadernos de encargos é muito claro nisso. E aí, então, eu entendo que por tipificar dessa conduta do 91 inciso 3, cabendo aqui a dosimetria da pena de multa, e eu voto aqui por uma pena de multa de R$ 1.000, não mais que isso, por ser o clube ali, o comercial, além de ser um clube que enfrenta uma situação muito delicada, ele terminou na última posição da A3, foi rebaixado para a Série A4. Então, acho que R$ 1.000 aqui cumpre as funções pedagógicas e é o suficiente para o caso. Seu voto. Atleta, 4 partidas, agremiação R$ 1.000. Doutora Mariana. Com o relator, presidente. Doutor Fiuza. Doutor Patrick. Com o relator. Doutora Sônia. Com o relator, presidente. Doutor Pedro. Presidente, com o relator quanto ao atleta, quanto à multa, vou divergir do relator, porque eles auferiram lucro aí com a instalação de palco pro show. Então, eu entendo que R$ 5.000 é mais adequado. Doutor Jordani. Com o relator, presidente. Da mesma forma com o relator, então, por unanimidade, 4 partidas ao atleta e por maioria R$ 1.000 à agremiação. Com o voto de Verdane, doutor Pedro, R$ 5.000. Processo 109, doutor Fiuza, por gentileza. Senhor presidente, trata-se de recurso da Procuradoria em face da decisão da segunda comissão
que absolveu por maioria o Grêmio Prudente da denúncia ao artigo 258-D do CBJD. A denúncia se deu, pois nessa partida o gandula Lucas Henrique de Lima Estevam foi expulso do jogo por retardar o andamento da partida jogando uma bola para dentro do campo. Por este ato, esse gandula foi suspenso por 30 dias por violar o artigo 258 do CBJD pela segunda comissão. A recorrente sustenta que trata-se de responsabilidade da agremiação recorrida porquanto o gandula agiu em seu benefício. E ainda, que é lógico que ele age orientado por seus prepostos, quando sentado no banco, levanta-se e atira a bola para dentro do gramado, atrasando o andamento do jogo e prejudicando a agremiação contrária, que estava atrás no placar. Conclui de forma interessante ao notar que não foi à toa que a Federação Paulista de Futebol estabeleceu a utilização do sistema multibol, cujo intuito é exatamente evitar que se continue ocorrendo tal comportamento inaceitável por parte dos gandulas em benefício de suas agremiações. Requereu, portanto, senhor presidente, o provimento do recurso para a reforma da decisão atacada. Não houve contrarrazões, o parecer da Procuradoria-Geral é no mesmo sentido, é o relatório, senhor presidente. Obrigado. Procuradoria, por gentileza. Presidente, só reiterar, na verdade, as palavras do nobre relator. Seria um contrassenso, né, absolver o clube com todas essas medidas tomadas aí para que o jogo tenha, né, a bola rolando, tempo de jogo em que efetivamente você jogue o jogo. Aqui a conduta era clara, mostra o gandula jogando a bola dentro do gramado para retardar uma cobrança de lateral, e aqui o entendimento da comissão disciplinar aos olhos da Procuradoria não deve prevalecer. A recorrência, a identificação do gandula, isso é desnecessário, né? As medidas da federação, né, muito bem postas pelo relator, para repor a bola no campo de jogo, elas têm que ser efetivas dentro de campo, e aqui o tribunal também sancionar razoavelmente o Grêmio Prudente por essa prática. Portanto, a Procuradoria reitera os termos do seu recurso voluntário. Obrigado. Ao relator. Senhor presidente, em que pese o voto divergente que ensejou o recurso em questão, assiste razão à tese recursal de que a agremiação nos termos do artigo 258-D do CPJD deverá ser responsabilizada, pois o gandula agiu em benefício dela, quando estando esta agremiação à frente do placar e sofrendo sucessivos contra-ataques, ele decidiu atirar a bola no gramado, atrasando a partida que já estava em seus acréscimos, ação que contraria o fair play desejado em nossas competições. Dessa forma, senhor presidente, dou provimento ao recurso, condenando o Grêmio Prudente por infração ao artigo 258-D do CBJD. E adoto, senhor presidente, como pena a sugestão vencida na decisão de primeiro grau, ou seja, multa de R$ 500. É como voto. R$ 500, doutor Fiuza. Doutora Mariana. Parabenizo o Dr. Fiuza. Eu tenho algumas restrições com relação à aplicação do artigo 258-D, mas esse caso é um caso que especificamente é pertinente à sua aplicação, então com o relator. Obrigado. Doutor Patrick. Com o relator. Doutor Samuel. Doutora Sônia. Doutor Pedro. Também vou acompanhar na íntegra, presidente. Doutor Jordani. Com o relator, presidente. O relator por unanimidade, R$ 500 no 258-D. Processo 134, doutor Patrick. Senhor presidente, demais pares, procuradoria, secretaria. Recurso voluntário com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Comercial Futebol Clube, em face da decisão da 4ª Comissão Disciplinar, que por maioria aplicou multa de R$ 15.000 à agremiação por infração ao artigo 213.1 e 2 do CBJD, consoante os relatórios elaborados pela equipe de apoio, diretor de jogo, verifica-se que logo após o encerramento da partida, a torcida da agremiação mandante deu início a um tumulto, proferindo ofensas ao presidente do clube. Em seguida, a parte dos torcedores agrupou-se com o intuito de invadir o campo do jogo, situação que demandou a intervenção da Polícia Militar para a contenção dos envolvidos, em que pese tenha havido consumação do ato. É o relatório, senhor presidente. Obrigado à Procuradoria. Presidente, caso clássico de 213, não há comprovação de medidas de prevenção, tampouco de repressão. A Procuradoria requer o improvimento do recurso do clube.
Obrigado, relator. Senhor presidente, eu vou ler o voto inteiro, porém, conforme falou a doutora Procuradoria, exatamente a conduta narrada se enquadra com exatidão nas hipóteses previstas dos dispositivos violados, artigo 203, primeiro do CBJD e 213, inciso 2º do CBJD. Dessa forma, eu conheço do recurso interposto pelo Comercial Futebol Clube para, no mérito, negar o provimento, mantendo-se por seus próprios fundamentos a decisão preferida pela 4ª Comissão Disciplinar. Como eu voto, excelência? Mantendo os 15. Obrigado, doutora Mariana. Com o relator, presidente. Doutor Fiuza. Doutor Samuel. Doutora Sônia. Doutor Pedro. Com o relator, presidente. Doutor Jordani. Relator, presidente. Da mesma forma, por unanimidade, mantendo os 15 mil reais. Com isso, terminamos a pauta. Agradecendo a todos. Uma ótima semana. Valeu.